Bem-vindos a mais um Papo de Ciência, o podcast da Casa da Ciência. E hoje estamos aqui com a Aline. Muito bem-vinda, Aline. Obrigada, Vinícius. Obrigada pelo convite. É sempre uma satisfação estar aqui nesses projetos da Casa da Ciência. A Aline, que ela já fez várias atividades em conjunto com a gente da Casa da Ciência. Ela já, enquanto estávamos presenciais, ela já orientou grupinho aqui dentro da Casa da Ciência, já deu palestra pra gente no Anfiteatro Vermelho e agora tá aqui, né, conversando um pouco com a gente nesse nosso podcast. Aline, essa nossa primeira pergunta ela é até meio de praxe, assim, mas quando foi que o bichinho da ciência mordeu você? Quando que você, assim, na sua vida acadêmica toda, despertou para esse lado da ciência? Olha, Vinícius, eu acredito que foi uma caminhada minha com o bichinho da ciência. Eu entrei no curso de biotecnologia, sou formada em biotecnologia pela Universidade Federal de Uberlândia, e eu acredito que assim, o ponto crucial da minha entrada para a vida científica foi realmente a minha iniciação científica. Quando eu comecei a fazer os estágios em laboratórios da universidade, quando eu comecei a ter contato com técnicas e com pessoas que já trabalhavam com a ciência, na pós-graduação. Então, o meu start para a vida acadêmica ele começa na minha iniciação científica. Eu fiz 2 anos de iniciação científica, mais algum tempo de estágio no laboratório da Universidade Federal de Uberlândia. E lá, assim, eu tive bastante contato com técnicas moleculares, com diferentes áreas de pesquisa. E aí eu fui conhecendo, e à medida que a gente conhece, a gente acaba se apaixonando pela ciência, e fui me dedicando à minha área, a área que eu sigo hoje. Bem, você falou aí exatamente da sua vida acadêmica, mas vamos puxar um pouquinho mais para trás, né? Já que o nosso aluno aqui é aquele aluno de ensino médio, que às vezes está naquele dilema, oh meu Deus, o que eu vou prestar, né? O Sim. que chamou a atenção para você ir para esse ramo, para biotecnologia? Né? O que te agarrou aí? Eu sempre, assim, dentro do meu período de vida escolar, na formação de ensino médio, ensino fundamental, eu sempre me identifiquei muito com a parte da biologia, com a parte da genética. E, dentro das condições do ensino médio, a gente tem, a parte da genética, e sempre me chamava muita atenção, os estudos de biologia, e era uma área que eu tinha bastante afinidade. E no decorrer do aprendizado, da área da genética, da biologia, no ensino médio, eu fui gostando muito dessa parte mais específica da genética. E quando eu resolvi prestar o vestibular, conhecendo o que o curso de biotecnologia oferecia, eu sabia, eu tive a oportunidade de conhecer e ver que era um curso que trabalhava muito dentro dessa área da genética. Dentre as mais diferentes áreas que um biotecnologista pode atuar, a genética era uma área muito forte. E aí eu resolvi fazer biotecnologia. Eu sou aluna da primeira turma de biotecnologia, a universidade mais próxima da minha cidade era a Universidade Federal de Uberlândia. E na época, até quando eu estava me preparando para o vestibular, nem havia a disponibilidade do curso de biotecnologia pela UFO. Então, eu me preparei para fazer biomedicina, só que o curso de biomedicina ele era anual. E nesse momento que eu estava prestando vestibular, eu estava no meio do ano, e foi quando a universidade divulgou que o curso de biotecnologia entraria para a grade da universidade, da disponibilidade dos cursos. E aí eu falei, não, então é o momento, eu vou prestar biotecnologia, e aí eu comecei minha carreira dentro dessa área. Bem, você falou que foi para iniciação científica, né? Uhum. Trabalhar ali junto, né? Para quem nossos alunos aí que não sabem, dentro das várias disciplinas que você tem dentro da sua grade curricular de graduação, muitas vezes você acaba despertando interesse por uma atividade, por outra, e acaba sendo ali atraído para um laboratório ou para um professor, para acabar ali desenvolvendo um trabalho que vai fazer a sua iniciação à ciência, né? E nesse laboratório, era já o que você trabalha hoje ou você trabalha era alguma coisa um pouco diferente? Como é que foi esse primeiro passo seu? O laboratório ele contava com diferentes áreas de pesquisa, mas a minha iniciação científica em si, ela começa com uma área um pouco diferente da que eu trabalho atualmente, do que eu fiz no meu mestrado e no meu doutorado. A minha iniciação científica é um trabalho mais abrangendo a técnica de PCR, onde eu avaliava produtos transgênicos. Então, a gente tinha a intenção de fazer uma parceria com a Vigilância Sanitária da cidade de Uberlândia,
para acompanhar produtos que eram comercializados, se eles estavam rotulados corretamente ou não com o símbolo dos transgênicos. Então, a gente coletava alimentos, né, processados em supermercados, que não tinham um rótulo de OGM, e, né, no meu trabalho eu avaliava se eles continham ou não a porcentagem adequada de OGM. E, né, eu fiz essa avaliação durante a minha iniciação científica. E, além disso, eu ficava acompanhando outras pessoas no laboratório, né, para conhecer as mais diferentes áreas que tinham ali de pesquisa. E aí foi me despertando, né, esse interesse mais pela genética humana, né, pela pesquisa humana. E aí, no meu mestrado e no meu doutorado, eu parto para essa área, deixando um pouquinho de lado essa parte vegetal que eu comecei na minha iniciação científica. Você falou a questão do PCR, né? Uhum. E a gente vai conversar até um pouco mais sobre isso, Sim. mas é legal ver que algo que você começou como uma ferramenta para, vamos dizer assim, validar rótulos de Sim. produtos, você usou praticamente durante toda a sua vida acadêmica e usa ainda hoje para poder ali como base para ter uma série de resultados. Mas exatamente. pro pessoal que está lá em casa, que está assistindo a gente, o que é PCR? Vamos lá, então. Né, eu tive, assim, a satisfação de trabalhar com PCR praticamente toda a minha vida acadêmica, né? Desde a iniciação científica, mestrado, doutorado. E como você falou, é uma técnica que abrange aí, diferentes possibilidades. Por ser uma técnica, né, que nós chamamos, né, a sigla PCR vem do inglês, mas quer dizer reação em cadeia pela polimerase. E é aquela questão, né? Na ciência, na bancada, a gente pode até usar aquela frase: na vida nada se copia, nada se cria, tudo se copia. Porque a PCR é exatamente uma réplica do que acontece em vivo, né? Nós temos aí no processo de divisão celular a replicação do nosso material genético, né? Toda vez que uma célula se divide, ela replica o seu material genético. E a PCR, ela é similar a esse processo, né? Ela copia esse processo, só que agora de uma forma mais específica, né? Ao invés de eu copiar todo um genoma, eu vou olhar para uma parte específica desse genoma e amplificar isso in vitro. Então, eu tenho todo um conjunto de ingredientes que eu trabalho dentro de um tubo, né, de um microtubo, e esses ingredientes, eles têm funções parecidas com aquelas moléculas lá no interior da célula. Então, eu tenho a enzima, a TAC polimerase, que é uma enzima que também assim como a gente tem a DNA polimerase no interior da célula para replicar o nosso genoma, in vitro a gente precisa dessa enzima, da TAC polimerase, para estender, né, e para amplificar o nosso material de interesse. A gente conta com nucleotídeos, né, adicionados a esse tubo, na intenção de amplificar uma região-alvo. Né, além desses ingredientes, né, quando a gente pensa na replicação do material genético, né, na célula, a gente tem ali maquinarias que vão auxiliar na desnaturação, né, na abertura da fita de DNA, né, lembrando que é uma fita dupla. Para que a gente faça a mesma ação in vitro, a gente conta com a alteração da temperatura, né? Então, a gente trabalha tanto com ingredientes no nosso tubinho, quanto com o auxílio da temperatura. Então, a partir do momento que a gente faz a nossa reação, que a gente tem o nosso material genético e os ingredientes necessários para amplificá-lo, a gente coloca esse mix, né, esse conjunto de reagentes, dentro de um aparelho que a gente chama de termociclador. Esse termociclador, ele tem a capacidade de alterar a temperatura numa rápida velocidade. Então, a gente consegue aumentar a temperatura em torno de 98, 100 graus, para exatamente desnaturar a fita de DNA. Então, essa fita ela é aberta, e aí esses ingredientes, a enzima, os nucleotídeos, os primers, que também são os iniciadores da reação, né, que são ingredientes importantes para a reação de PCR, vão se ligar ao nosso material genético, né, vão ter acesso a esse material genético que nós colocamos ali como nossa amostra. Não, é muito legal essa sequência, né? E você pensar que você tenha a intenção de separar um pedaço desse material genético, no caso, estou dando um exemplo de DNA, mas poderia ser o RNA, por exemplo, né? Sim. E você vai pegar um primer e vai colocar exatamente para ter esse corte. E aí eu pergunto assim, mas como você sabe que esse primer vai fazer o corte que você quer? Como que isso é feito? Então, geralmente quando nós falamos de PCR, a gente está trabalhando com alvos específicos e que nós já conhecemos, né? Não é uma técnica que nós vamos identificar algo desconhecido.
E a PCR ela é utilizada tanto qualitativamente quanto quantitativamente, e nós utilizamos da PCR para fazer uma detecção de algo que nós já conhecemos. Então, o primeiro passo da reação, né, de uma PCR é a construção dos primers, né? Uma vez que você tem o seu alvo, você vai desenhar primers específicos para esse alvo, né? Os primers eles têm um tamanho de 20 nucleotídeos, então eles são específicos para a sua região de interesse, né? Como são 20 nucleotídeos, a probabilidade desses 20 nucleotídeos se ligarem a uma região que não é a sua, né, que não é o seu alvo, é muito baixa, né? Então, esse tamanho garante a especificidade desses primers, né, ou até sondas, né, que nós podemos também utilizar para fazer a amplificação do material genético, garantindo que o nosso resultado, né, seja confiável, né? Sendo essa uma das vantagens principal da utilização da PCR, né, dessa amplificação do DNA in vitro, né, a alta sensibilidade e alta especificidade da técnica. Ah, perfeito. Mas me fala o seguinte, você monta isso no seu laboratório, você tem lá um kit para isso, ou você de repente vai lá no site de uma farmacêutica e escolhe o que você quer e eles enviam para você? Como que é essa primeira parte aí, que é básica para você ter uma resposta certa? Como Uhum. que rola essa parte? Os ingredientes, né, que eu comentei com vocês, né, em relação aos primers, né, a enzima, isso são comercial, né? A gente compra de uma determinada empresa, né? Tem várias empresas que comercializam esses tipos de kits. Os primers, a gente, né, tem softwares que nos auxiliam a desenhar, mas também a literatura você consegue encontrar, ou até mesmo em algumas empresas eles já te dão esse desenho para o alvo específico que você quer trabalhar, né, que você quer avaliar. Bem, a técnica de PCR para o leigo, né, ficou muito famosa, né, agora nesses anos de pandemia, Sim. né, que foi uma técnica até considerada técnica ouro, né, para você Aham. aí identificar a presença do vírus, né, você tendo ali o vírus no seu corpo. Mas só queria lembrar aí, pessoal que está vendo a gente, quando você às vezes vê no exame PCR, né, vê se é um real-time PCR, né, essa Uhum. PCR em tempo real. Que existe também o exame de proteína C reativa, que não tem nada a ver com isso, São que às vezes até você fazendo uma pesquisa no Google, ele mistura as duas coisas, a gente tem que ficar bem atento quanto a isso. Mas voltando aqui ao nosso PCR, no caso você falou que tem duas abordagens, uma qualitativa e uma quantitativa. O que difere ela? tanto o aparelho, né, a gente vai usar aparelhos distintos para avaliação, né, a PCR qualitativa, nós vamos avaliar a presença ou a ausência do nosso alvo, então é uma PCR que até em termos de custos são menores os custos, né, e a forma de visualização dos dados também é diferente, né, a PCR a qualitativa, né, que a gente também chama de convencional, nós podemos, né, após a reação, avaliar num gel de agarose. Então, eu vou ver a presença ou a ausência de uma banda, né, que é a banda referente à amplificação do meu alvo. A quantitativa, geralmente, a gente, né, utiliza um aparelho de PCR em tempo real, que é um aparelho que nós vamos acompanhando, né, a ciclagem na medida que vai ocorrendo, que a reação vai acontecendo, e aí a gente pode estimar, né, determinar quanto do meu alvo eu tenho naquela amostra. Né? Por ser uma técnica muito sensível, até mesmo baixa quantidade de amostra presente pode ser detectada, uma vez que eu vou amplificando isso a cada ciclo da reação. Então, à medida que eu vou a PCR vai acontecendo, né, dentro do aparelho, a reação vai acontecendo, né, eu tenho ciclos, né, que foi como eu comentei inicialmente, né, a gente tem um ciclo que é a desnaturação, anelamento do prime e a extensão, que é feita pela nossa enzima, né, a ataque polimerase. E à medida que esses ciclos vão correndo, eu vou aumentando a quantidade de cópias, né, e ao final, né, da reação eu consigo estimar, né, baseado nos cálculos que é feito após a reação, quanto daquele material eu tenho na minha amostra inicial. No caso da análise qualitativa, como você falou, né, ela é muito similar ali à técnica de eletroforese? Sim, a eletroforese, na verdade, uma segunda etapa da reação de PCR, né? Que vai ser na eletroforese que nós vamos avaliar o resultado da reação. Né? Na PCR convencional, a gente tem um termociclador, mas nós não conseguimos acompanhar a ciclagem, né? O resultado em si, o processo de amplificação. Então,
Só ao final, quando nós pegamos esse material que foi amplificado lá no nosso tubinho e colocamos num gel de agarose, fazemos uma eletroforese, é que nós vamos visualizar o nosso resultado e saber se nós tínhamos ou não aquele alvo na nossa amostra. Ao contrário da PCR qualitativa que eu consigo acompanhar, né, ao longo da corrida mesmo, da reação. Certo. Para quem ficou curioso e quer saber um pouco mais o que é eletroforese, nós já tivemos um outro podcast que essa técnica aí a gente acabou discutindo. Só dá uma olhadinha na nossa playlist que você vai encontrar lá. Mas voltando aqui para o nosso PCR. Tá, eu fiz a técnica, eu tinha ali uma sequência alvo, eu amplifiquei essa sequência alvo e no caso do PCR em tempo real. O que tipo de dados isso pode me dar para um estudo? Assim, por exemplo, passando para o seu estudo atual, para o seu trabalho atual, que informação essa técnica disponibiliza para você? Vamos lá. Bom, no meu trabalho, por exemplo, eu uso a PCR para avaliar quanto do meu gene alvo, né, do meu trabalho, está mais ou menos expresso nas linhagens celulares que eu trabalho. Além disso, a gente trabalha com transformação de células, né, criação de células estáveis para expressão, para o aumento e para expressão do nosso gene-alvo. Então, eu uso a PCR como uma ferramenta de validação também desses ensaios para verificar se aquela célula que eu estou trabalhando, que eu estou modificando para ter um aumento da expressão do meu gene, ela realmente está com aquela expressão, né, aumentada. Então, eu tenho um gene X que eu altero a expressão dele no interior da minha célula, no genoma da minha célula, e por PCR eu confirmo essa alteração. Então, eu consigo avaliar se, quando eu adicionei, né, mais desse gene, né, desse gene na célula, se ela aumentou a sua expressão, ou se quando eu faço uma repressão desse gene no genoma dessa célula, se eu realmente tenho essa repressão. Então, por PCR, eu consigo validar esses ensaios celulares que eu faço. Além disso, a gente também avalia se esses genes, se a alteração desse gene implica na alteração de outros genes, né, no genoma dessa célula. Então, além do meu gene alvo, eu consigo avaliar também o perfil de outros genes que podem estar na mesma via desse gene X, né, que eu trabalho. Assim, fazendo uma analogia para a galera entender, né? Vamos imaginar aí que a pessoa costuma muito no ensino básico tá falando que o código genético de uma célula é receitinha de bolo de como a célula funciona. No caso, você usa o PCR para ver se tal ingrediente está escrito nessa receita. E se ele tiver escrito na receita numa letra muito pequena, ela vai pegar e amplificar para você poder enxergar e entender melhor a quantidade. E o que é melhor, se você tendo aquele ingrediente, que seria ali o gene, né, alterando ele impacta em outros elementos da receita. Seria mais ou menos isso? Exatamente, né? A gente modifica a célula e eu quero ver se essa modificação alterou ou não a expressão do meu gene. Mesmo que esteja baixa a quantidade da expressão desse gene no genoma da minha célula, né, no transcriptoma dessa célula, eu consigo amplificar esse sinal, né, essa expressão pela PCR, tendo em vista que, né, basta uma cópia desse gene, né, no interior da minha célula, que eu vou amplificando isso à medida que a reação vai acontecendo, né? Então, ao final de uma PCR, eu tenho milhares de cópias daquele gene-alvo. É muito comum, às vezes, você se deparar com essa técnica, o leigo, né? Assistindo principalmente aqueles seriados de medicina forense, né? Quando acontece alguma coisa, eles querem saber quem é o culpado e tem ali uma amostra de saliva da pessoa, né? A gente sabe que às vezes eles fazem alguns erros biológicos crassos, mas seria assim uma ferramenta até para você utilizar nesse tipo de ação, né? Ver se determinado perfil genômico se encontra num material, se tem ali células viáveis, eu consigo fazer isso, né? No caso da sua pesquisa hoje no pós-doutorado aqui, né? Você já falou do mestrado, já falou do seu doutorado e agora tá já além, né? Você está trabalhando exatamente com o quê? Bom, no laboratório a gente trabalha com suscetibilidade genética ao câncer. Então, previamente, né, o grupo identificou algumas regiões associadas ao risco de desenvolvimento do câncer renal e eu trabalho com uma dessas regiões, investigando o papel dessa região
no desenvolvimento, né, no risco do desenvolvimento do câncer renal. Legal, Aline, aqui pro nosso público, né? Ele já viu muito daquilo que você está falando, né? Aqui nas outras entrevistas, né? Já Uhum. ouviu falar sobre cultivo celular, sobre vetor viral, já tivemos também um podcast aqui que abordou Que esse legal. tema. Mas você usa um termo que para a gente ainda é novo, né? Células estáveis. O que vem a ser uma célula estável? Bom, quando eu comentei sobre células estáveis, né, elas são células que nós modificamos geneticamente e que elas passam a ter essa modificação permanente no seu genoma. Então, para isso, nós utilizamos vetores lentivirais. Esses vetores, eles vão carrear o nosso gene, né, a nossa região de interesse que nós queremos inserir no genoma da célula. E como, né, eles são vetores lentivirais, eles têm a capacidade de integrar de forma permanente no genoma dessas células. O termo estável é exatamente porque eu insiro esse material genético no genoma dessas células e ele passa a ser permanente. Essas células ficam estáveis, né? Esse material genético se mantém estável no genoma dessas células. Bem, e legal dessa sua fala é porque numa das nossas conversas, quando nós falamos sobre vetor viral, foi falado das células imortalizadas, né? Que são aquelas células que muitas vezes são ali de domínio da ciência para poder fazer uma série de testes, daquelas células que você já tem ali todo o patrimônio genético conhecido. No seu caso, não, você quer pegar uma outra célula, alterar o DNA dela, alterar o material genético dela, de forma que ela não morra, ou tenha lá aquele cultivo celular, e que ele dure por bastante tempo para você poder fazer uma série de experimentos. Seria mais ou menos isso? Isso, mais ou menos nesse sentido. Mas eu uso, né, eu faço essa modificação com esses vetores lentivirais em células imortalizadas, né, que já são linhagens celulares comercializadas, né, conforme você comentou agora, né, e nessas mesmas linhagens, né, imortalizadas, eu adiciono o meu gene de interesse. Né, eu faço essa modificação, né, a partir desses vetores lentivirais. Então, é uma modificação a mais que essas células estão recebendo para que elas fiquem conforme eu preciso para o meu trabalho. No caso, você falou aí que vai trabalhar com câncer de rim. Nós Uhum. sabemos aí, vimos já que tem vários tipos de cânceres. Por que da escolha desse tipo de câncer específico para você estar trabalhando? Quando eu comecei os meus trabalhos aqui no laboratório, né, de oncologia, sobre a coordenação do professor Leandro, já era uma linha de pesquisa implementada, né, então, quando nós escrevemos o meu projeto, né, já haviam essas regiões de risco identificadas e eram regiões associadas ao câncer renal. Então, né, como já havia um trabalho prévio, né, eu escolhi uma dessas regiões, né, nós escolhemos uma dessas regiões para dar continuidade, né, entender a funcionalidade, né, o mecanismo biológico dessa região no desenvolvimento do câncer renal. Então, foi mais nesse sentido de já haver uma pesquisa prévia, né, estabelecida, né, com as regiões identificadas, e eu vim para dar continuidade em uma dessas regiões e entender o mecanismo biológico dessa região no câncer renal. Só existe um tipo de câncer renal ou tem alguns tipos ou alterações diferentes causam o mesmo tipo de câncer renal? Bom, nós temos o grande, né, cenário do câncer renal e aí temos subtipos, né, como as células claras, né, que é um dos mais prevalentes e mais comuns na população. Mas, né, dependendo do tipo histológico, né, eles vão ser classificados em diferentes subtipos. No caso, né, dessa sua região que você ali promoveu a alteração na célula. Tá, sua célula está alterada, ela vai servir para quê? É para o estudo de como esse câncer desenvolve, é visando ali um processo de essa célula, vou usar para cura do câncer, como que se encaixa isso dentro desse projeto, vamos dizer assim? Uma excelente pergunta. Bom, a intenção, né, de modificar esse gene nas linhagens celulares que eu trabalho é exatamente por já haver, né, dados prévios que mostram que o aumento da expressão desse gene em outros tipos de câncer está associado a um pior prognóstico, ao aumento da proliferação, da metástase dos outros tipos de câncer. Então, nós trouxemos, né, esse gene para o câncer renal, né, diante da região que eu trabalho, que ele se encontra nessa região, né, no genoma. E então, agora o meu objetivo, né, é verificar se também no câncer renal o aumento da expressão desse gene está associado a um pior prognóstico, ao aumento da proliferação das células tumorais.
Então, é baseado no que já temos na literatura em relação a esse gene. Né? Como em outros cânceres, ele tem um prognóstico ruim, um aumento da sua expressão, como que isso acontece no câncer renal? É mais ou menos isso que eu busco entender, né, diante do meu trabalho. Por isso, essas modificações celulares. É muito interessante a gente ver, né? Porque muitas vezes a gente vê atalhos, né? Você vê um Sim. medicamento que é lançado, uma técnica cirúrgica, mas muitas vezes esse passo a passo, né, que é feito na ciência para você ter um correto diagnóstico, né, entender todo o mecanismo, até mesmo, né, embasar as futuras terapêuticas para esse tipo de câncer, né? É um caminho que a gente sabe que muitas vezes é um caminho longo, né? Sim. Mas que você tá ali embasando, né? Servindo de alicerce para outras pesquisas que vão exatamente chegar mais aí voltado na cura. Nem sempre uma pesquisa é para cura. Muitas vezes é exatamente para você entender o processo, né? Exatamente. E aí sim partir para cura, É. né? Voltando um pouquinho para a técnica de PCR, quando nós fazemos, né, e eu até comentei que ficou muito famoso aqui no caso do Covid, né, que você constata lá fragmentos do vírus, então sabe que a pessoa ela está ali contaminada, né? Se eu tive Covid ali passado 2, 3 meses, já sarei. Ainda assim eu teria partículas virais no meu organismo que o PCR poderia, já que ele trabalha com quantidades muito pequenas, identificar no meu organismo? Uma vez que esteja presente a partícula viral no seu organismo, o PCR sim, ele consegue detectar, né, por ser uma técnica sensível, exatamente por essa capacidade de amplificar, né? Nós colocamos ali no tubo, no microtubo, todos os ingredientes necessários para ter uma amplificação desse material genético. Uma vez que ele esteja presente na sua amostra, né, dentro da reação, ele vai ser amplificado e o sinal, né, vai ser detectado pelo equipamento, né, e a gente vai conseguir avaliar, sim, se, né, ainda há ou não resquícios do vírus na amostra fornecida. Seria correto eu falar que ele é um grande sinalizador. Ele, ó, tá presente aqui, né? Ou está acontecendo a reação, ou olha, a proteína ou está sendo feita, está sendo lançado. Então ele vai te dar todas as informações que você precisa para estar ali vendo as suas próximas decisões, seus próximos caminhos dentro dessa pesquisa. Sim, a técnica ela é bastante sensível, né? No início, até quando ela foi inventada, né, descoberta, né, das primeiras aplicações da PCR foi exatamente nesse sentido de detecção, onde se conseguiu detectar o vírus do HIV, antes mesmo do sistema imunológico mostrar, né, que havia algo de errado ali naquele organismo. Então, mostrando a alta sensibilidade, né, dessa técnica, né, dentre os outros benefícios e a grande versatilidade que ela apresenta, sendo utilizada nas mais diferentes áreas, né? Tanto na área vegetal, na área animal, como na área humana. E além disso, né, a PCR ela é meio que uma mãe das outras técnicas, porque além de eu poder utilizar a PCR como uma ferramenta única dentro de uma determinada investigação, ela pode estar presente em outras metodologias, né? Hoje nós falamos aí o grande boom, né, do sequenciamento de nova geração, né, o NGS, né, o próprio sequenciamento de Sanger, né, onde eu tenho um sequenciamento menor, em uma menor escala, mas todos, né, tanto o NGS quanto o Sanger, eles utilizam da própria PCR dentro da parte metodológica, né, desses ensaios, né, mostrando a importância dessa técnica, né, que foi descoberta aí há uns 40 anos atrás, né, e tanto a questão dela ter sido aprimorada ao longo dos anos, né, onde a gente tinha inicialmente só uma PCR qualitativa, que eu verificava sim ou não, né, se eu havia ou não o meu alvo ali naquela amostra, e no seu desenvolvimento, que hoje a gente tem as variantes das PCRs, como a PCR em tempo real, que eu consigo estimar quantitativamente a quantidade de amostra ali, de alvo que eu tenho na minha amostra. Bem, você aí descrevendo, né, o PCR, um termo que você usou muito é amplificar. Ele amplifica o gene, que ele vai lá. Mas o que seria para um leigo, né? Esse amplificar é uma super lupa, ela faz o gene crescendo, crescendo e ficar do tamanho de um pincher para você poder visualizar. O que vem a ser exatamente isso? Vamos lá, quando nós falamos de amplificação numa técnica de PCR, nós estamos falando em aumento do número de cópias. Vamos supor que nós temos uma amostra que tem uma única cópia
da nossa região-alvo. À medida que nós vamos fazendo a ciclagem da PCR, né, nós temos em torno de 35 a 50 ciclos, dependendo do seu ensaio. A cada ciclo, eu tenho uma duplicação desse número de cópias. Então, se eu tenho uma cópia no ciclo 2, eu vou ter 2 cópias. No ciclo 3, eu vou ter 4 cópias. No ciclo 4, eu vou ter 8 cópias, e assim por diante. Então, a amplificação é exatamente essa duplicação, né, no número de cópias da região de interesse, da minha região alvo, né, que eu desenho ali primers específicos para essa região. E com isso, o maior número de cópias, fica mais fácil a detecção, fica ali, vamos dizer assim, mais fácil dentro daquele todo que é a sua amostra, né? Aquela quantidade que antes era mínima e agora ali ela cresceu muito, você identificar ali a presença, seria mais ou menos isso. A reação de PCR nós podemos dizer que é uma reação exponencial. Então, às vezes, né, por ter uma baixa quantidade daquele alvo na amostra, eu não conseguiria de forma alguma ter sensibilidade para detectar aquele alvo. Então, nós fazemos, por exemplo, a PCR para aumentar aquele alvo e eu ter a capacidade, né, claro, eu vou utilizar um equipamento para isso, né, no termociclador, para conseguir detectar aquele alvo. Então, a gente parte de uma amostra muito rara, né, ali dentro daquele cenário, e aí eu vou aumentando esse número de cópias dessa região de interesse para que eu consiga ter capacidade para detectar aquele alvo naquela amostra. Perfeito. Se a gente pensar no cenário de uma contaminação viral, né? Falamos aí da Covid. Né? Pegar a amostra e passar no equipamento e verificar se o indivíduo tem ou não vírus, eu posso ter um número muito baixo de cópias daquele vírus na amostra e não ter sensibilidade suficiente para detecção. Então, por isso, a reação de PCR se faz necessária. Né? Nós vamos amplificar, nós vamos aumentar o número de cópias daquele alvo para, assim, conseguir, né, ter uma sensibilidade para ser detectado no equipamento. Uma coisa, assim, que às vezes é um pouco, vamos dizer assim, distante do público leigo, é ver como uma técnica como essa, né, do PCR, ela é básica dentro de vários laboratórios aqui no Hemocentro, né? A técnica em si é a mesma, mas os alvos, por exemplo, do seu laboratório, que o foco é oncologia, do pessoal que veio aqui e falou sobre célula TCAR, o foco vai ser outro. Então, quer dizer, de repente você tem uma ferramenta, né, como você falou, até a origem antiga, mais de 40 anos, mas que ainda assim embasa muita pesquisa ainda hoje. Com certeza, né? A PCR, desde a sua invenção, ela vem sendo aplicada cada vez mais e, como eu disse, né, às vezes nem é só no intuito de fazer uma PCR, mas de contribuir até mesmo com outras metodologias, né, como o NGS, por exemplo. Mas, né, dependendo da ideia, né, da pessoa do projeto, ela pode ser aplicada de diferentes maneiras, né, seja para genotipagem, seja para detecção de mutações, ou mesmo para avaliação da expressão de genes importantes para as mais diferentes doenças, né. Então, eu trabalho na área da oncologia, então nosso estudo é com genes relacionados à patologia, né, do câncer. Mas se a pessoa trabalha com diabetes, ela pode fazer uma investigação de genes relacionados à doença, né, o diabetes. Então, a PCR ela traz essa versatilidade, né, podendo ser trabalhada aí nos mais diferentes laboratórios, nas mais diferentes pesquisas, né, dependendo aí da pergunta, né, que é feita, né, dentro de cada pesquisa, né, e é uma metodologia rápida de se aprender e também rápida de ser aplicada, né, não é um protocolo demorado, o que ainda contribui ainda mais para a sua utilização, né, em larga escala aí nos mais diferentes laboratórios, nas mais diferentes pesquisas. Você falou que está no laboratório de oncologia e falou que seu início foi lá em Minas, lá em Uberlândia, né, na Federal de Uberlândia. Sim. Como foi sua trajetória para chegar até aqui? Como que você aí acabou conhecendo o laboratório e vindo aqui para estar desenvolvendo o seu mestrado, doutorado e agora pós-doc? Foi uma transição, né, entre Uberlândia e Ribeirão Preto. Durante o meu doutorado, eu já havia vindo fazer um experimento aqui em Ribeirão Preto, aqui no Hemocentro, um experimento de histometria. Eu acabei conhecendo a estrutura. Depois, quando eu finalizei o meu doutorado, né, na minha defesa, uma das integrantes da banca, ela comentou comigo de uma vaga que havia aqui no laboratório de oncologia do professor Leandro Colli,
E aí eu acabei entrando em contato com ele, né, me despertou o interesse da vaga por ser também na área da oncologia. Eu já trabalhava na área da oncologia durante o meu mestrado e doutorado, mas com câncer de próstata. Né, conversando com ela, eu acabei me interessando pela vaga e entrei em contato com ele. E aí eu fiz o processo seletivo para a bolsa, acabei conseguindo. E aí eu me mudei para Ribeirão Preto para desenvolver o meu pós-doutorado. Gente, só lembrando, tá? Embora ali, como a Aline falou, trabalhava em câncer de próstata e agora é rim, embora sejam regiões anatômicas próximas, são ali cânceres completamente distintos. Sim. Tá? Não tem nada a ver. A gente já viu em outros podcasts que tem vários tipos de câncer, a gente usa a mesma nomenclatura câncer para todo mundo, mas não é a mesma coisa, tá? Bem, e agora uma pergunta que é meio assim de praxe, nossa, né? Que hoje você está aqui no seu pós-doc, trabalhando com essa técnica, com essa tipo de análise de câncer de rim, mas você já passou aí por muito perrengue desde a época que saiu lá do ensino médio para chegar aqui hoje, né? Já está aí praticamente com essa vida acadêmica consolidada. O que você hoje falaria para aquela Aline que está lá começando a vida acadêmica? Que conselho você poderia dar para ela para aliviar um pouquinho o coração dela? Olha, é uma pergunta desafiadora. Né? Acho que a gente vai tendo a vivência, né? E aí a gente vai experimentando as coisas, né? E acaba que ao final é difícil dizer para aquela Aline lá o que ela poderia mudar. Mas eu acredito que durante a nossa caminhada, seja acadêmica, pessoal, eu acho que o que eu aconselharia, né, a Aline lá do início seria talvez explorar melhor as oportunidades, né? Às vezes, né, quando a gente é criança, né? Às vezes a gente quer crescer muito rápido. E eu acho que na vida profissional, talvez eu tenha pensado também dessa forma. Eu estou na graduação, eu quero chegar logo no mestrado, estou no mestrado, quero chegar logo no doutorado. E talvez nessa pressa a gente acabe não explorando tanto as oportunidades que a gente tem, né, no próximo da gente. Então, acho que eu falaria para a Aline lá do passado, lá do começo, explorar mais, ter um pouquinho mais de calma, né, aproveitar, né? Eu acho que, por exemplo, na graduação a gente tem um período, né, de 4, 5 anos, né, dependendo da graduação, que é um período muito rico, né? E eu acho que na correria, né, das provas, da parte teórica, né, no meu curso eu tive que fazer iniciação científica, então a gente tinha que conciliar a parte de laboratório, a parte também de sala de aula, e nessa correria a gente talvez não aproveite tanto as coisas e acabe tendo um pouquinho de pressa para finalizar. Então acho que seria mais nesse sentido, de explorar melhor as oportunidades, de conhecer, né, buscar mais conhecimento, né, e também ter um pouco de calma em cada uma das nossas etapas, né? Seja a graduação, seja o mestrado, o doutorado. Acho que seria nesse sentido. Bem, muito obrigado por estar participando hoje aqui com a gente desse nosso podcast. Foi um prazer tê-la aqui, né? E espero depois, junto com outras pessoas do seu laboratório, a gente poder conversar junto e ver aí um perfil de como vocês estão aí abordando esse assunto tão complexo quanto o câncer. Com certeza, será uma honra, Vinícius. Muito obrigada pelo convite, né? É sempre bom participar dos projetos da Casa da Ciência. E eu fico à disposição para novas conversas. Muito obrigada.